Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. A gramatização é um conceito no campo da história das ideias linguísticas que designa, abro aspas, o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico, a gramática e o dicionário, fecho aspas. E aqui eu acabei de citar a célebre página 65 do livro A Revolução Tecnológica da Gramatização, de Sylvain Hoare. A questão central que define o conceito de gramatização é a concepção tecnológica e histórica do que sejam as gramáticas e os dicionários, e também glossários, enciclopédias, livros didáticos, atlas linguísticos, programas de processamento de voz e de textos, entre muitos outros. Esses objetos não são vistos como simples descrições ou representações da atividade linguística dos seres humanos, mas como instrumentos linguísticos. Existe aí uma interdependência entre os conceitos de gramatização e de instrumentos linguísticos. Falar de concepção tecnológica é considerar uma dimensão técnica no processo de gramatização, no sentido de que ela não se faz de qualquer maneira, mas segue certos procedimentos. Ninguém escreve uma gramática muito diferente do modelo estabelecido pelos textos fundamentais da antiguidade greco-latina, isto é, as obras de Dionísio de Trácia, Apolônio Dísculo, Donato e Prisciano. Da mesma forma, por mais que fiquem mais complexos, os grandes dicionários monolíngues de hoje têm basicamente a mesma estrutura daqueles produzidos a partir do Renascimento Europeu. Como dizem a Vanise Medeiros e o Felipe Marcel, a gramatização é um processo que opera segundo o princípio da repetibilidade técnica. Nós estamos falando, portanto, da composição e exportação de cadeias produtivas baseadas, no caso do Ocidente, no modelo gramatical greco-latino. Assumir o conceito de gramatização é considerar que uma língua não é uma unidade natural e bem delimitada. No mundo, o que a gente observa são formas linguísticas heterogêneas e dispersas, distribuídas desigualmente entre os falantes, isto é, pessoas que falam das mais diferentes maneiras. Gramatizar uma língua é selecionar e organizar algumas dessas formas para fabricar uma unidade que não existe naturalmente. É nesse sentido que deve ser entendida a provocação de Hoare de que a língua não existe, e a afirmação que ele faz junto com a Francine Mazière de que a gramatização é um processo de fabricação de línguas. Nesse sentido, as chamadas línguas naturais, concebidas como unidades distintas, independente dos sujeitos e do contexto, e que vão constituir o objeto da linguística, são antes artefatos que resultam de uma operação histórica de instrumentação tecnológica. A questão é que, uma vez fabricados, esses artefatos serão tomados como objetos reais e projetados na realidade orgânica dos sujeitos falantes. É o que leva alguns a dizer que os sujeitos falam porque têm uma gramática na cabeça. No entanto, um instrumento linguístico, fabricado num processo de gramatização, jamais vai abranger o conjunto das práticas concretas de uma língua, mas será sempre uma descrição parcial e incompleta, determinada por finalidades específicas. E as finalidades da gramatização foram várias ao longo da história. Ter acesso à escrita, fazer poesia, professar e propagar uma doutrina religiosa, vender e comprar mercadorias, conhecer e se submeter às leis de um Estado, conquistar um povo, entre outras. A chamada hipótese da subdeterminação gramatical, formulada por Hoare,
serve justamente para apontar a não coincidência entre a unidade da língua, fabricada pela gramatização, o artefato e o real das práticas linguísticas. Nenhuma língua cabe em um instrumento linguístico, embora o senso comum nos leve a dizer, por exemplo, que uma palavra que a gente cansou de ouvir não existe porque não consta nos dicionários. E essa ideia de existir, não existir na língua, de certo e errado, de norma e de variação, é efeito justamente de um processo de gramatização. A gramatização nunca deixa as línguas intactas, nem os sujeitos. É por isso que a sua expansão no planeta no século XVI é tomada como uma revolução. Por estar necessariamente baseada numa operação de seleção, um instrumento linguístico estabiliza certas formas e favorece a extinção de outras, o que uniformiza a língua e reduz a variabilidade. Nos espaços de oralidade, não ainda atingidas e afetados por processos de gramatização, a liberdade de variação é muito maior, e as descontinuidades dialetais são pouco claras. As fronteiras entre as línguas são obras da gramatização. A dimensão técnica da gramatização das línguas é indissociável de sua dimensão histórica, social e política, na medida em que os artefatos não são produzidos por qualquer sociedade, nem são produzidos de forma neutra. Os produtos da gramatização são, nesse sentido, artefatos culturais, e mais especificamente, urbanos, na medida em que foram inventados e desenvolvidos por formas de vida urbanas. Uma questão bastante analisada pela Carolina Rodrigues Alcalá, que nos mostra que todos os processos de gramatização estiveram sempre vinculados a processos de urbanização. E aqui cabe lembrar que as transferências tecnológicas fazem sempre parte de uma transferência cultural mais ampla. Dessa forma, a gramatização massiva das línguas do mundo a partir do Renascimento pode ser entendida como a universalização de categorias, tanto linguísticas como espaciais ocidentais. Categorias essas que foram naturalizadas e instituídas como modelo para as demais sociedades. Assim, as mais diversas sociedades são significadas e hierarquizadas hoje segundo a memória da língua e do espaço ocidental. Um exemplo é a própria distinção entre história e pré-história a partir do marco da escrita e da cidade, bem como a separação e hierarquização dos sujeitos em urbanos, caipiras, alfabetizados, analfabetos, entre outros, como mostram os trabalhos da Cláudia Pfeiffer, Mariane Cipayer e Marisa Vieira. A gramatização tem uma dimensão política e ideológica justamente na medida em que ela produz um discurso sobre a língua, os sujeitos, os espaços e as relações sociais. Um discurso que, sob a ilusão da neutralidade, opera exclusões e estabelece hierarquias. Como a questão nunca é simples, eu encerraria citando outra página célebre da Revolução Tecnológica da Gramatização, a página 69, na qual o Oru emprega a metáfora do martelo, que prolonga e transforma o gesto da mão, para mostrar que a gramatização também prolonga e transforma a fala natural, e dá aos sujeitos e às ciências da linguagem acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram junto na competência de um mesmo locutor.